transmitindo, tá aparecendo aqui. Aí, Eu acho que tá, mas vou colocar só por segurança. mas para garantir, por favor, obrigada. Tá, então uma mulher desconectada do seu prazer, ela não vai sustentar a prosperidade e nem o amor. Por que é que o amor e o dinheiro estão conectados? Porque isso é a sua capacidade de receber. Até hoje à tarde eu estava atendendo um grupo, um grupo da Angola, e a mulher falou assim: ah, aqui na Angola a gente tem muita questão das mulheres empoderadas. Eu falei: eu já fui essa mulher. E quando eu comecei a trabalhar com mulheres, era essas mulheres que eu queria alcançar. A mulher forte, poderosa, independente, que não precisa de ninguém para nada. E aí depois eu comecei a perceber que as mulheres já são assim. Elas já fazem, elas já acontecem. E a grande questão delas é se sentirem sobrecarregadas, porque nós mulheres temos esse defeito de sermos muito autoexigentes, tentar sustentar muitas coisas ao mesmo tempo e nos perdermos de nós mesmas. E aí, quando a gente tenta sustentar tudo, muitas vezes a gente não consegue fazer isso e a gente despenca. A gente se sente incapaz, a gente se sente menosprezada. É como se a gente, para ser amada, para ser valorizada, tivesse que viver num estado de exaustão, onde a gente tem que dar conta de tudo. Mas para que uma mulher permaneça e sustente tanto a prosperidade, quanto o dinheiro, quanto o amor, ela precisa sentir prazer. Sim, nós somos capazes de alcançar lucro, meta, faturamento, performance, nós alcançamos isso. Só que quando nós não sentimos prazer no caminho, a gente não dá conta de sustentar. Aí vem um burnout, aí vem uma doença, isso vai materializar no corpo físico de alguma forma. E para que a gente consiga sustentar, precisa ter prazer. Precisa ter prazer na tua vida, precisa ter prazer no teu trabalho, na tua entrega e naquilo que você faz. Precisa ter amor. Se for um robô que só faz um checklist lá, fiz isso e simplesmente cumprir as minhas metas, mas não sentir prazer, você não vai dar conta de sustentar. E quando você não consegue sustentar, você vai tendo dificuldade em receber. A sua capacidade de dar e receber amor e dinheiro são equivalentes. Se você não consegue receber amor, você não consegue receber dinheiro. Você se sente culpada, você se sente pesada, você sente que está injusto. Aí você não entende por que você não cresce, você não prospera financeiramente. Nossa, eu faço tudo certinho, por que é que eu não cresço? Porque quando eu vou receber, quando eu vou colocar valor no meu trabalho, eu me sinto culpada. Só que isso é a sua identidade. Quando você sustenta quem você é, quando você sustenta o teu valor, quando você sustenta o teu posicionamento, você trabalha com prazer, você dá conta de sustentar, de falar o teu valor. A grande questão aqui que a gente precisa aprender não é sobre o preço das coisas, mas sobre o valor, principalmente com quem trabalha com transformação, com performance, é alto resultado. E qual é o valor de um alto resultado? Isso precisa ser positivo, não negativo. O valor disso não pode custar a tua saúde, não pode custar a tua vida, não pode custar o afastamento dos teus filhos. Se você tem uma coisa e você perde outra, isso não está certo. Se para prosperar financeiramente você tem que abandonar o teu filho, tua família, e você tem que esquecer do mundo e focar, não é por aqui o caminho. Você precisa sentir prazer e equilibrar, harmonizar. E como é que a gente vai sentir prazer? Muita gente, quando fala em prazer, já leva um susto, porque acha que prazer é sobre prazer sexual. Mas quando a gente fala de prazer, o que é prazer? Prazer numa boa comida, numa boa companhia, naquilo que eu faço. Então pensa comigo, depois de um dia de trabalho, como é que você se sente? Você se sente sugada? Você se sente exausta? Você se sente drenada? Ou você se sente viva e cheia de energia? Qual é a satisfação em que você está tendo a partir do teu trabalho? Quais são as tuas fontes de prazer?
No meu caso, eu não sinto tanto prazer no meu trabalho assim. Ninguém vai se sentir plenamente satisfeito e motivado todo o tempo. Mas é importante você adicionar recompensas para aquilo que é importante para você. É importante você colocar agradecimentos, recompensas para você mesma e não para os outros, para você. Eu já ouvi mulheres falarem: nossa, quando eu bati tanto de faturamento, eu comprei um presente para o meu marido. Não é sobre o seu marido, é sobre você. É o teu tempo, é a tua qualidade de vida, é o que você deixou de fazer para estar ali presente. Então, a busca pelo prazer, ela é extremamente importante. E outro detalhe importante: sim, nós somos capazes de alcançar as metas. Só que o que acontece? Se essa meta custa a minha saúde, a minha rigidez, se eu me torno um robô, se eu me torno um trator, se eu deixo de sentir, se eu me desconecto do meu corpo, se eu não consigo mais sentir prazer, eu fico toda rígida, qual é a satisfação que eu tenho? Precisa trazer prazer, alegria de viver para o seu trabalho. Jaque, mas como é que eu vou fazer isso? Tem que fazer sentido para você. O que é que você pode acrescentar no teu trabalho que vai te trazer alegria de viver? Quais são os pontos de recompensa que você pode se dar? Então, quando você aprende a receber amor e dinheiro, a tua vida cresce, ela abunda, ela prospera. Mas se você tem que escolher, isso vai ficar difícil, isso vai ficar pesado. Quando uma mulher desenvolve a autoestima dela, ela cresce e prospera em todas as áreas da vida. Não é uma escolha, as coisas não acontecem de forma isolada. A gente cresce em todas as áreas da vida, inclusive financeiramente. Só que para que a gente possa crescer e prosperar, tem algo muito importante que é um ponto da terapia tântrica, que precisa estar muito bem clara em nós, a respeito dos nossos limites. Os nossos limites precisam estar muito bem claros. Quais são os meus limites? Até onde eu consigo ir? Quais são os limites que eu coloco no outro, relações que sugam a minha energia, quando eu faço algo, quando eu quero dizer que não, mas eu não consigo dizer um não, aquilo me coloca para baixo, aquilo suga a minha energia, eu me coloco num parâmetro de comparação. Quando eu não tenho prazer na minha vida, eu começo a viver como um robô no automático, eu me desconecto do meu sentir. E nós, mulheres, temos algo muito especial, que é a nossa intuição. A nossa intuição, ela vem porque nós, mulheres, somos seres emocionais. Essa conexão com as emoções, com a intuição, ela é mais aflorada. Só que se nós estamos rígidas, se nós estamos no controle, se nós estamos completamente focadas e eu não abro para sentir, eu me desconecto completamente da minha intuição. Isso é um ponto que eu tenho a meu favor e eu preciso aprender a explorar isso. E quando você não sente prazer, você pode se matar trabalhando, que você não entende por que é que você não tem resultado. Você até ganha dinheiro, mas você não consegue sustentar. Você conquista, mas você sente que tem algo que está faltando, que parece que você alcançou tudo, mas você sente um vazio. E uma coisa que pega muitas mulheres é a forma como nós aprendemos a ser amadas. Então, se eu aprendi que para ser amada eu preciso fazer muito esforço, eu vou entender também que para fazer dinheiro eu preciso de muito esforço. E talvez aquilo não compensa, porque aquilo me suga, aquilo é tão difícil, aquilo vem tão sofrido, vem tão suado, que quando chega até mim, eu não consigo sustentar. Só que isso é a sua programação. Não é certo, não é errado, não é uma fraqueza. Simplesmente é o que você foi aprendido e você pode reaprender. Então, a forma como você aprendeu a receber amor vai dizer muito sobre a sua forma de receber dinheiro. Então, se você aprendeu que para receber dinheiro você precisava agradar, você tinha que fazer esforço, você tinha que se adaptar, ou você tinha que deixar a tua essência de lado para ser aquilo que os outros gostariam que você fosse. Você se desconecta completamente de você.
Quando você aprende que para ser amada, ou que para ter um pouco de atenção você precisa ser escolhida, você perde a sua essência e você se torna aquilo que o outro gostaria que você fosse. Aí você não entende por que é tão difícil, por que é tão pesado, porque você está completamente desconectado de você. Então pensem, qual foi a forma que você aprendeu a receber amor? Muitas vezes nós aprendemos que para ser amada eu tenho que ser a menina boazinha, a que faz tudo certo, aquela que vai lá na escola, se comporta, faz tudo direitinho, bem certinho, e no final da aula a prof vai lá e dá uma estrelinha. Talvez até hoje você ainda esteja buscando a tua estrelinha no cantinho do caderno. Talvez até hoje você esteja sendo essa boa moça aqui, ó. Ah, eu nem estou fazendo, às vezes nem isso nem é consciente. Eu não entendo por que é que eu me mato de trabalhar e o resultado financeiro não vem. Porque você não está buscando dinheiro, você está buscando a estrelinha no cantinho do caderno, você está buscando validação. Você não entende por que é que você se desgasta, por que é que você se consome e o dinheiro não vem. Porque você não está buscando dinheiro, você está buscando validação, você está buscando o amor, você está buscando o olhar. E enquanto você não entender que são coisas diferentes, você vai continuar se descabelando e remando contra a corrente. Você não precisa fazer esforço para ser amada. Você não precisa se encaixar numa caixinha. Você não precisa se tornar uma pessoa que você não é. Você não é mais aquela menina que está buscando a estrelinha no cantinho do caderno. E entendam, demonstrar amor não é uma fraqueza. E eu já fui essa mulher que pensava que, imagina que eu vou pedir ajuda, eu sou forte, eu consigo, eu dou conta, eu não preciso dos outros. Só que pensem comigo, o que que é mais fácil? Eu chegar para alguém e falar, olha, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. É mais fácil eu fazer isso ou é mais fácil eu colocar uma armadura e falar, vem que eu dou conta, eu consigo? É muito mais fácil você se tornar a guerreira que atropela todo mundo, que faz tudo, do que você falar, eu não consigo, eu não dou conta. Principalmente quando você aprendeu que se você errasse, você perdia amor. Aí o que é que você faz? Se você erra, você fica se chicoteando. Porque eu não deveria ter feito. Porque não é assim. Porque eu não deveria ter feito isso. A autocrítica, a autoexigência vai lá em cima. Mas, no fundo, não é resultado financeiro que você está buscando. Você está buscando amor e validação. E quando você sai desse estado de buscar amor, você não vai se tornar uma mulher fria, uma guerreira, uma armadura. Agora eu não sinto mais nada. Não, você vai aprender a equilibrar, você vai aprender a colocar limite. Inclusive, você precisa aprender a colocar limite em você. Quais são os limites que você precisa colocar em você em relação à tua preguiça, em relação a comer demais, em relação a beber demais, em relação a não cuidar do teu corpo? Quais são os limites que você precisa colocar? É difícil colocar limite nos outros. É muito mais difícil colocar limite na gente. Eu vou comer só mais esse aqui, só mais aquilo. E muitas vezes a comida ela serve como um regulador emocional. Eu engulo as minhas emoções, justamente porque eu aprendi a ser a fortuna, eu aprendi a ser a guerreira, eu aprendi a ser a que sustenta tudo. Então eu não posso demonstrar as minhas emoções. O que é que faço? Eu vou lá e me entupo de doce, eu me entupo de chocolate para não falar para alguém, viu? Eu preciso de ajuda. Aí eu vou lá, me entupo de doce, aí depois eu fico, mas eu não devia ter comido. Ou parece que o doce para aqui, ó. Eu fico me julgando, fico me criticando. Mas tudo isso pela dificuldade em demonstrar as minhas emoções e pedir ajuda. Agora eu vou fazer um parênteses bem importante, que é o que chega muito até mim. As mulheres guerreiras, fortes e independentes que não precisam de ninguém para nada. Aí chega no relacionamento de casal e fala, mas ele não me dá valor, ele não me ajuda, ele não faz nada para mim. Por quê? Porque eu não preciso, porque eu faço tudo sozinha. Perto de um homem, quanto mais funções você delegar, mais ele vai te valorizar.
Quanto mais útil ele se sentir ao teu lado, mais atenção ele vai te dar. Quanto mais você chamar ele, quanto mais você demandar dele, mais ele vai fazer. E ele vai se sentir o máximo ao teu lado. Mas você quer fazer o quê? Não, eu não preciso. Eu faço sozinha. Imagina que eu vou fazer isso. Imagina que eu vou fazer tal coisa. O teu trabalho é receber e agradecer. Começa a fazer teste, começa a usar o poder da sua sensualidade para pedir favores para homens. Você não precisa usar isso de uma forma vulgar ou de uma forma aonde você pensa que você vai ser atacada, mas faz o teste, faz pequenos testes. Por exemplo, vai no mercado e pede ajuda para um homem empacotar as tuas compras, para um homem levar as tuas compras até o carro. Vai no posto de combustível, pede um favor para um homem. Até eu postei isso semana passada, que quarta-feira estava chovendo, e eu entrei no carro, apitou que o pneu tava com a pressão baixa. E eu fui no posto antes de ir para a academia, falei, moço, você pode me ajudar aqui? Daí ele falou, sim, posso. E o negócio de calibrar estava na chuva. Aí eu falei para ele, eu preciso calibrar o pneu traseiro direito, você pode calibrar para mim? Ele foi lá, falei, por favor, você tem que ser educado também, né? Falei, por favor, você pode calibrar para mim? Ele falou, não, calibro sim. Aí ele calibrou e ele perguntou, mas você não quer calibrar todos? Eu falei, olha, moço, é você que está na chuva. Pede para calibrar só o direito, traseiro, mas se você quiser calibrar todos, eu agradeço. Ele calibrou todos ou ele não calibrou todos? Claro que ele calibrou todos na chuva. Vocês entendem que não precisa ter medo de achar que é vulgar, que é oferecido. Joga o teu charme, começa a pedir favor, começa a delegar função. Você vai ver como a tua vida se torna muito mais fácil. Você não tem que dar conta de tudo. Inclusive, quando você estiver perto de um homem, começa a delegar funções. Ai, pega para mim, faz um charme, fala doce, fala manso. Deixa ele fazer as coisas para você, que você vai perceber como ele começa a te valorizar. Se você não precisa dele para nada, ele não vai te valorizar. E esse é um erro que muitas mulheres cometem. Falam, nossa, mas para mim não fazia nada, aí me largou, agora está com outra, faz tudo pela outra. Por quê? Porque a outra pede, a outra demanda. Você não precisava de nada nem para ninguém. Então, a partir de agora, você pede. O teu trabalho é receber e agradecer. Faz pequenos testes. Começa a pedir uma ajuda. Começa a pedir ajuda para o porteiro. Começa a pedir para ajudar a carregar a sacola. Vai fazendo teste e vai vendo como a tua vida se torna muito mais fácil. E aí, aqui, as mulheres que têm medo de sentir falam: ah, mas eu sou intensa demais, eu amo demais, eu não consigo amar pouco. O problema não é amar pouco, o problema não é ser uma mulher intensa demais. O problema é que você se abandona para amar o outro. Você coloca o outro no centro da tua vida e você se perde de você. Você dá mais valor para aquilo que importa para o outro e não dá tanto valor para aquilo que importa para você. Aí você não entende por que aquilo não tem valor. E como é que eu começo a sair desse lugar de autossuficiência, de ser a guerreira empoderada que não precisa de ninguém? Parando de se contar histórias do tipo, ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Ah, mas é que se eu delegar, não vai sair igual eu faço. Se não for eu, não vai ficar bom. Se não for eu, não vai ser do meu jeito, não vai dar certo. Para de se contar história. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tive uma cliente que atendia ela na época da enchente do Rio Grande do Sul. E ela um dia passou a enchente lá, o marido dela era bombeiro na enchente. Ela foi uma das primeiras pessoas que começaram a socorrer pessoas. Como o marido dela era bombeiro, eles estavam à frente de tudo lá, ela começou a ajudar. E ela tinha crises de epilepsia. Quando ela entrava em estado de exaustão, ela tinha crises epiléticas.
E é claro que naquela situação ela teve uma crise de epilepsia. Ela apagou, ela acordou 3 dias depois no hospital. E aí ela me falou assim, Jaque, sabe qual foi a maior lição que eu tive ali? Eu que quero fazer tudo, que ninguém faz nada o suficiente para mim, que é tudo do meu jeito. Ela falou, eu podia ter morrido ali. Eu podia ter morrido. As minhas clientes iam arrumar outra pessoa. O meu marido ia dar 1 ano, ele ia estar casado, ele ia estar com filho. Os meus amigos ia postar uma fotinha ou outra lá, mas daqui a 1 ano, ó, ninguém nem aí comigo. Quer saber? Eu aprendi ali que eu não sou tão importante assim. E sinto em lhe dizer ou não, mas você não é tão importante assim. E isso nem é tão ruim. Começa a delegar função. Para de se contar a história de que, ai, se eu delegar função, o outro não vai fazer igual eu faço. Não, não vai fazer igual você faz, mas às vezes pode ser que faça até melhor do que você. Você não é o centro do mundo. E se você morrer, minha filha, teu marido arruma outra, teus clientes arrumam outra, a vida segue e você não é tão importante assim. Para de achar que você é o centro do mundo, que você não é. Para de contar a história. Segundo, conecta com o teu corpo. Há quanto tempo você não sente? Nós mulheres somos cíclicas. Quando a gente observa o nosso ciclo menstrual e usa isso a nosso favor, principalmente para trabalhar, a gente começa a ter mais resultados no trabalho. Por quê? Eu aposto que não existe uma mulher que vai estar no centro mais produtivo do mundo na TPM. No máximo, ela pode ir lá arrumar uma briga, uma confusão com alguém. Só que quando você aprende a respeitar o teu ciclo, o teu corpo, você usa isso a teu favor e você não vai ter performance linear. Já que, mas eu não tenho útero, eu não menstruo, eu uso DIU, eu não sei o quê. Você não tem a fase do sangramento, o teu corpo é cíclico, independente da tua menstruação ou não. Nós, mulheres, somos cíclicas. Lineares são os homens e as crianças. Os homens e as crianças têm a linha hormonal deles reta. Nós, mulheres, oscilamos. Um dia a gente está mais feliz, outro dia a gente está mais triste, outro dia. Isso influencia diretamente na nossa saúde, no inchaço da barriga, na celulite, na vontade de comer doce, nos nossos sonhos, nas nossas emoções, no nosso humor. Então, não pense que você vai estar um trator ligado todas as vezes, todos os dias, porque você não vai estar. E quando você entende isso, quando você usa o teu ciclo a teu favor, você respeita o teu corpo. E você entende que sim, o teu corpo precisa de um recolhimento. Isso é saudável. É melhor você parar um dia, dois ali, se reconhecer, se reconectar e falar: não, eu preciso dessa pausa. Isso vai me fazer bem. Do que você passar 10 dias se arrastando. Então, comecem a observar o corpo, se conectar com o corpo, entender o que o teu corpo está pedindo. E sim, às vezes o teu corpo vai pedir um doce. Tá tudo bem, desde que isso não seja a tua principal fonte de alimentação. Que se for uma base mais saudável, hidratação, sono de qualidade, exercício físico, não tem problema, às vezes, você sair, você comer um doce, você tomar um sorvete. A questão é a regra, se isso se torna repetido. Mas observe o teu corpo. O que o teu corpo pede? O teu corpo pede mais água? O teu corpo pede descanso? Para de negligenciar o teu corpo físico. Outro ponto importante: o trauma mora no corpo. Você pode lutar o quanto for. O teu corpo físico, se você não respeitar ele, em algum momento ele vai cair. Então, conecta com o teu corpo, aprende a ouvir o teu corpo, o que o teu corpo precisa, e se coloca no centro da tua vida. Para de dar poder para os outros. Para de colocar os outros como fonte da tua vida. Para de deixar o teu humor depender daquilo que o outro te disse, daquilo que o outro quis, daquilo que o outro espera que você seja. Lembra? Você não é tão importante assim, e se você não estiver aqui amanhã, a vida vai seguir. A grande maioria das vezes não é um ataque pessoal, não é sobre você. Às vezes a pessoa estava num mau dia, você também estava num mau dia,
aquilo cria um conflito que não necessariamente era necessário. E tem algumas coisas que a gente precisa parar de negligenciar ou negociar. Presença. O seu tempo e a sua presença são as coisas mais importantes que você pode dar para alguém. E não é estar aqui e estar de corpo presente. Não é estar aqui e estar com a cabeça lá longe. É estar aqui e estar presente. Foi para casa, saiu do trabalho, esquece, descansa. Não vira um robô. Tá com o teu filho? Fica com o teu filho. O tempo passa. A criança cresce, você nem vê. Estado de presença, clareza. O que é ter clareza? Eu estou aqui, eu quero ir para cá. E você não se perde no meio do caminho. Você não negocia. Você não vai abrindo pequenas concessões. Você tem um objetivo, você foca e você vai. Vai tropeçar? Vai, mas é diferente de você perder o rumo, de você perder o foco. Então, você não negocia presença, não negocia clareza e você não negocia reciprocidade. Você para de arrastar os outros nas costas, você para de fazer esforço tentando ser amada, você para de cobrar pouco, achando que você vai ser reconhecida e valorizada e alguém vai te dar valor. Isso não é legal. Isso é falta de inteligência, achar que você vai fazer muito pelo outro e você vai receber. No final das contas, você vai estar decepcionada, frustrada, cansada e amargurada ainda, ressentida. Você é o foco, você é o centro da sua vida. E não existe uma mulher que está de bem com ela, que cresceu, que prosperou, que não cuida do corpo. Eu quero ver uma mulher que está bem, que sustenta amor, que sustenta relacionamento, que sustenta prazer, que sustenta prosperidade, que sustenta dinheiro e que não cuida do corpo. Cuidar do corpo é fundamental. Ai, Jaque, mas é por estética? Comecei a aula falando para vocês aqui que eu trabalhei muitos anos na estética. A estética, ela não sustenta. Ela tem um bônus, ela tem um plus. Ela atrai, mas ela não sustenta. Então, quando eu falo para vocês cuidar do corpo, não é sobre estética, não é uma busca incessante pela estética, não é uma busca por um padrão. Ai, para que eu seja amado e valorizado, eu tenho que ter essa cara aqui, eu tenho que ter esse corpo aqui. Não é assim. E lembra, quanto mais perto da tua essência você tiver, quanto mais verdadeira você estiver com você, mais poder, mais agradável, mais amor você vai receber. Aonde é que a maioria das mulheres se perde? Achando que vai receber valor, reconhecimento pela beleza. A beleza atrai, mas a beleza não sustenta. Não é a beleza que vai provar o teu valor, principalmente se você não consegue colocar limite. Então, cuidar do teu corpo numa forma de autocuidado e não se perder completamente querendo achar que todo mundo precisa ter a mesma cara, todo mundo precisa ter o mesmo padrão. Você, quanto mais você for você e você tiver coragem de sustentar isso, mais poderosa, mais dona da tua vida você vai se sentir. Deixa eu contar um. Eu estou cheia dos causos hoje. Deixa eu contar um outro caos. Há uns 2, 3 anos atrás, eu fui fazer uma palestra num banco para Outubro Rosa. E era a palestra do câncer de mama. E eu terminei a palestra, veio uma senhora falar comigo. E assim, uma senhora já assim, cabelo todo grisalho, um cabelinho curtinho, e ela me falou assim: "Fala para essas mulheres se tornarem a rainha da vida delas". Eu sempre fui aquela mulher que fazia tudo para todo mundo, sempre fui aquela mulher que sempre abriu mão de mim, sempre fui aquela mulher que fiz tudo pelos outros e sempre me deixei de lado. Até que eu tive um câncer. Eu não tinha dinheiro para me tratar. Eu tinha que colocar prótese de alpiste, porque eu não tinha dinheiro para pôr prótese. E eu tinha que viver com aquele saco de alpiste aqui para dar um volume, para eu não me sentir tão mal. E o que é que eu recebi dos outros? Ah, tá doente, que pena.
E não é porque você tem que fazer algo pelo outro em troca. Mas nós não somos tão boazinhas assim. A gente não faz as coisas de tão bom coração assim. A gente faz sim, esperando algo em troca. E não tem absolutamente nada de errado com isso. Desde que você seja sincera com você e saiba o que você espera. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser um muito obrigada, mas seja sincera com você. E não vem com essa conversinha de que eu não esperava nada em troca. Porque se a pessoa vai embora e não te diz muito obrigada, você fica chateada sim, você fica frustrada e você sente muitas vezes abusada porque fez muito e não recebeu. Então, ser sincera com você é o primeiro passo. E lembra, não é cuidar do corpo por estética. O teu corpo vai pagar o preço. Precisa ter prazer na vida. O prazer é aquilo que faz sentido para você. Eu sinto prazer em correr. Eu sinto prazer em fazer uma massagem. Eu sinto prazer em fazer uma maquiagem. Eu sinto prazer em sair para jantar. Quais são as tuas fontes de prazer? Aonde está o prazer na tua vida? Isso é inegociável. Se você não tem prazer, você não sustenta a prosperidade, você não sustenta amor, você não sustenta dinheiro. Você se torna um robô e o teu corpo físico vai responder. Eu trabalho com mulheres apaixonantes. E para que a gente possa se tornar essa mulher apaixonante, qual é o primeiro passo? Realizar a autoconquista. Nós só conquistamos os outros a partir do momento em que nós realizamos a nossa autoconquista. Eu não consigo conquistar o outro. Eu preciso estar dentro de mim, sabendo onde eu estou, ciente de quem eu sou, para que eu possa querer conquistar o outro. Se eu não tenho isso muito bem claro, eu vou abrir mão de mim, vou abrir mão de quem eu sou para fazer pelo outro e eu vou me perder de mim. Primeiro passo é a sua autoconquista. Se conectar com quem você é, sem máscaras, sem historinhas, sem. Nem era tão importante assim. Não, isso importa para mim. Sim, essa é a minha vontade. Quais são as tuas vontades? Quais são as tuas necessidades? Quem é a mulher que você precisa resgatar? Pensem comigo aqui. Não sei qual a idade de vocês, mas imagino que moças mais de 30 aqui, pelo menos. Então, pensa a primeira vez que você se apaixonou perdidamente por alguém. Pode ser que você tenha casado com essa pessoa, não sei qual é a tua história, mas quando você se apaixonou por alguém, o que é que te encantou nessa pessoa? Ela era uma pessoa livre, uma pessoa autêntica, uma pessoa que não vivia para se encaixar, uma pessoa que não era mais um robozinho, não era mais uma cópia comum e barata ali no meio de tudo aquilo. Essa mulher que o teu marido ou a pessoa em que você está ou a pessoa que se apaixonou por você em algum momento se apaixonou por essa mulher. Por essa mulher que não precisava se moldar para encaixar, por essa mulher que sabia quem ela era, por essa mulher que era livre, que tinha alegria de viver, que tinha prazer pela vida, que tinha sonhos, que buscava, que queria realizar. Aí você foi virando sunga-munga, aí você foi se ajustando, você foi se encaixando, você foi perdendo a alegria de viver. E aí você não entende por que que o relacionamento vai ficando ruim. Mas quem é a mulher que você precisa resgatar? Quem é a mulher que você perdeu lá atrás? 10, 15, 20 anos atrás. Quais eram os sonhos dela? O que tornava ela uma mulher apaixonante? A gente é boba demais, né? Hoje a gente olha e fala, nossa, eu com 20 anos era isso, era aquilo, era não sei o quê. A gente perde essa alegria de viver. E se você olha para para você, para a tua versão mais jovem, talvez, eu não queria voltar para aquela versão, mas aquela versão era muito mais alegre, muito mais feliz. Eu também jamais voltaria para a minha versão de 20 anos, credo, coitado. Ui, não.
Mas ela era mais alegre, ela era mais cheia de vida, ela não tinha tanta necessidade de aprovação, ela não tinha tanto bloqueio, ela não se importava tanto com a opinião dos outros. Ela era mais leve, menos condicionada, ela tinha menos carga. É o que eu falo para vocês, eu jamais voltaria na minha versão de 20 anos. Mas essa alegria de viver, ela é importante. E essa alegria de viver você pode resgatar. Então, para que a gente possa aprender a receber, receber sem culpa, sem medo, sem cobrança, sem peso, sem o sentimento de dívida, como é que eu faço para receber amor? Como é que eu faço para aprender a receber dinheiro? Sem me sentir pesada, sem me sentir exausta, sem sentir que aquilo é um fardo para mim. Muitas vezes, dependendo da forma como você aprendeu que recebia amor, o teu próprio corpo trava. Quando você pensa em receber amor, opa, mas eu não quero receber isso. Isso vai me custar demais. Ai, aqui eu me sinto insegura. Ai, eu não quero me entregar, porque se eu me entregar, a pessoa vai me fazer mal, vai me enganar, vai me trair, vai me abusar. Principalmente quem tem memória de abuso. Ah, é uma coisa boa. Não. Se eu pensar em receber amor, o meu corpo trava, numa espécie de proteção, uma necessidade de estar no controle o tempo todo. Necessidade de controle, rigidez, autoproteção. Tem dinheiro e tem prazer aí? Qual é o tamanho do esforço para manter prazer e dinheiro fechada, protegida e rígida? Isso é energia sexual, essa vontade de viver, essa alegria pela vida. E para que eu possa receber isso, eu não posso ter medo. Só que se eu tenho medo de receber amor, eu tenho medo de receber dinheiro. E o amor e o dinheiro, reconhecimento profissional que você tanto busca, vai surgir quando você parar de se abandonar, quando você realizar a tua autoconquista, quando você parar de fazer pelos outros e começar a fazer por você. Mulheres apaixonantes são apaixonadas pela vida, o amor, o prazer, o tesão, eles são contagiantes. É impossível uma mulher com uma energia alta não chegar e não ser percebida, não ser sentida dentro de um ambiente. A sua autoconquista é o primeiro passo. Vamos fazer um exercício para a gente aprender a receber amor e dinheiro? Eu vou fazer o exercício, daí depois eu abro para perguntas. Vamos comigo? Respira. Coloca os dois pezinhos no chão. Respira fundo. Respira pelo nariz, solta pela boca. Ah, pode fazer um barulhinho aí. Qual é o teu som? Ah, deixa o teu corpo se expressar. Tá tão rígido, tá tão travado. Falando em apaixonada, quando a gente está apaixonada, a gente não anda suspirando? Quando você andava suspirando, qual era o som que você fazia? Ah, ah, ah. Vai relaxando os músculos da tua face, vai soltando o maxilar, vai soltando a língua, vai relaxando o pescoço, vai soltando o peso dos ombros. E imagina como é receber amor. Como o teu corpo reage? Como o teu corpo sente quando você pensa, vou receber amor?
Qual parte do teu corpo fica rígida? Qual parte do teu corpo fica pesada? Aonde é que esse medo trava? Aonde é que esse medo pega? Vai soltando esse peso das costas. Imagina que a cada inspiração você vai preenchendo o teu corpo de alegria, satisfação, prazer, vitalidade, dinheiro, prosperidade, alegria, presença com a tua família, com os teus filhos. Você está celebrando a tua vida. E a cada inspiração você vai sentindo tudo isso. Você inspira e você vai se enchendo de alegria, de vida, de prosperidade, de abundância, de realização. E a cada expiração você vai soltando essa proteção, esse medo, essa angústia, essa ansiedade. Esse medo que você tem quando alguém se aproxima e principalmente alguém que pode te fazer mal, alguém que pode te desrespeitar, alguém que pode de alguma forma te abusar. Enche de vida, solta o medo, solta a angústia, sente a prosperidade. Lembra? Você é a rainha da tua vida. É você quem coloca limite aqui. É você que dita até onde o outro pode ir. O outro não vai te fazer mal se você não permitir. Como seria se você pudesse se sentir amada? Como o teu corpo responde quando você se sente amada? Relaxa, entrega para essa sensação de se sentir amada. Mais uma vez, inspira. Alegria, prosperidade, abundância, amor, prazer. E sente essa energia preenchendo o teu corpo. Sente preenchendo, sente esse fogo subindo e se espalhando por todas as células do teu corpo. Fala para o teu corpo, eu quero sentir mais. Eu quero sentir mais. Quero sentir mais amor, mais prosperidade, mais dinheiro, mais prazer, mais alegria, mais abundância. Quero sentir mais. Fala para o teu corpo, eu quero sentir mais. Deixa subir essa energia, deixa subir. Alegria, prosperidade, fogo, abundância, amor, prazer. Recebe dinheiro, recebe prosperidade, recebe alegria. Imagina teu corpo irradiando toda essa energia, se espalhando por todo o teu corpo. Fala para o teu corpo, eu quero sentir mais. Respira e vai soltando tudo aquilo que não te serve mais. Inspira, preenche, solta, esvazia aquilo que não te serve. Ah. Ah. Fica nessa energia, sente como isso reverbera no teu corpo e fala para o teu corpo. Já é permitido receber amor e prazer, amor e dinheiro. É permitido receber alegria, prosperidade, dinheiro. Vai sentindo tudo isso, vai enchendo o teu corpo com todas essas informações. Vai voltando. Quando for se sentindo confortável, vai voltando para o teu corpo, vai sentindo, deixa reverberar essa energia. Como você se sente por receber amor e prazer? Como é receber
Amor, dinheiro, prosperidade, alegria, abundância. Como o teu corpo se sente? Quando for se sentindo confortável, vão voltando, vão abrindo os olhos. Como se sentem? Deixa eu abrir o chat aqui. Como se sentem? Quem quer contar como sentiu? Funciona. Ah, não está passando. Contem-me, mulheres, como se sentiram? O que fez sentido para vocês? Abram, vamos conversar. Ficaram tímidas, senhoras? Aham, quem vê essas carinhas aí, né? Vou começar a falar. Jaque, que delícia de exercício, maravilhoso, maravilhoso. É realmente sentir a energia reativando, sabe? Nossa, amei. Até cheguei a me escorar aqui na minha cadeira, tipo, sabe, para soltar totalmente o peso do corpo. Achei fantástico, Então, maravilhoso. o que que acontece? A terapia tântrica trabalha muito isso. Às vezes as pessoas confundem, acham que tantra é só massagem. Tantra tem uma filosofia de vida muito bonita, que é a Uhum, mulher como o centro, a deusa suprema, e tudo parte da mulher. Então, a mulher é a mãe terra, a abundância, a prosperidade. Nós somos isso. E o uhum. nosso trauma mora no corpo. Então, eu posso falar, eu quero ganhar, quero faturar muitos, múltiplos milhões. Só que aí, quando eu penso em receber amor, meu corpo fica assim: que jeito? Não vai. Então, é muito importante sentir no corpo como o teu corpo sente, como o teu corpo responde. Não aprofundei nisso, mas é uma coisa muito comum, né? Todas nós mulheres temos memórias de abuso em algum nível, abuso físico, emocional, sexual, psicológico, em algum nível nós temos, não só memórias minhas aqui, mas memórias ancestrais. Então, o amor romântico que a gente conhece tem cerca de 100 anos. Duas, três gerações para trás, o sexo era baseado na violência, na força, praticamente um estupro. Então, quando se fala de prazer, ainda é algo muito novo. E ainda muitas vezes o corpo trava quando o assunto é prazer. Eu quero receber um amor, eu quero um grande homem do meu lado. Mas a hora que chega um homem perto de mim, eu posso sair daqui, não me encosta. E às vezes não é nem comigo. Às vezes são as minhas memórias e o meu corpo respondendo às minhas memórias. Então, essa ativação de energia é o que vai trazer resultado. Por quê? Eu posso me matar trabalhando. Se eu não sentir, eu não consigo cocriar. Imagino que você, através das manifestações do Teta, que você ensina elas a fazerem esse caminho. Qual é o grande segredo da manifestação? Não é você pensar, não é você imaginar, é você sentir. Se o teu corpo sente, se o teu corpo trava, não vai acontecer. Então, você ir liberando e principalmente você ir identificando essa diferença do que é bom e do que é ruim, sentir no teu corpo vai fazer toda a diferença. É muito importante sentir isso. Roberta, quer falar? Pode abrir. Está aberto o microfone? Pode falar. Certo? Só que eu não sei erguer a mãozinha no Zoom, eu ergo a mão de verdade. Já que no meu caso, por exemplo, não é uma questão de abuso, né? Mas eu tive duas percas gestacionais. Uhum. E eu até comentei com a Dai em um dos atendimentos presencial nosso que eu tava com perca urinária. E eu achava que isso era de estar com o corpo muito fraco, sabe?
E daí eu busquei a fisioterapia pélvica, e no meu caso, como eu tive os abortos sempre perdendo, sangrando mesmo, eu tive o meu corpo em sistema de defesa contraiu muito e eu fiquei muito rígida. E essa musculatura, essa contração fez com que eu perdesse a força do meu músculo ali. Não sei explicar bem certo, sabe? Mas Mas também me chegou a explicou você não chegou a desenvolver vaginismo. o que que é isso. É uma contração involuntária da musculatura, onde Foi, vai foi tentar isso que essa não eu consegue. Foi isso que eu desenvolvi. Por exemplo, daí hoje eu cheguei na fisioterapia e falei pro meu marido que um lado a gente já conseguiu soltar, mas um lado ainda não, sabe? E com isso eu sentia muita dor. E eu tinha muito medo de ter relação depois que engravidei, com medo, porque eu tava sentindo a dor e eu não sabia do que era essa minha dor, sabe? E com medo do que fosse, tipo, sei lá, uma perca, não sei, sabe? E já fazem 2 meses que eu tô tratando e ainda não consegui Não, tirar. mas E eu imagino que seja algo semelhante para quem é abusado, sabe? Porque é tipo, forma tipo uma parede, né? é o mesmo sistema de proteção, faz uma contração involuntária num sistema de autoproteção. E aí o que que acontece? As glândulas de lubrificação, elas são logo na entrada do canal vaginal. Se a tua musculatura não tem força, você também não fica lubrificada e aí quando você vai ter penetração parece que está rasgando. Ó, Aham. consequentemente, você não vai sentir prazer e o teu corpo vai enrijecendo. Então uma coisa vai levando a outra. E é uma Uhum. forma o corpo físico responde, o nosso corpo físico é um radar. O tamanho da dor que você passou ao passar pelos 2 abortos, o teu corpo físico responde. E é um Uhum. sistema de proteção de, eu confiei, eu entreguei e agora não foi como eu queria, eu me Uhum. fecho, eu me protejo, e principalmente de um homem. Então a gente tem sim essa questão de se fechar, de se proteger. Então, o prazer, o ato sexual em si, a falta de prazer no ato sexual, está diretamente relacionado com essa falta de confiança, com essa falta de entrega, não só em relação ao outro, mas quando eu não sinto prazer na minha vida, quando eu deixo o meu corpo rígido, quando eu me fecho, automaticamente lá a musculatura do assoalho pélvico vai contrair. E aí, tá, vai responder de uma forma de hipertonia, né, que tá rígido, tá tenso, mas ao mesmo tempo tem flacidez, tá perdendo xixi. Só que Sim. aí, o que que acontece? Não tem lubrificação, não tem Cristo que faça sentir prazer. Mas 2 meses é pouco tempo. Seja gentil É, com você, seja gentil com o teu processo, respeite o teu corpo, vai fazendo as pazes e vai deixando essa dor sair. Que se você, não, por exemplo, 2 meses eu agora tenho eu já que não. resolver. Eu sentia muito, por exemplo, como se eu estivesse sangrando, assim, daí, tipo, eu saía no desespero pro banheiro, porque eu tinha a impressão que tava saindo, sabe? E não, e daí chegava no banheiro e tava seco, sabe? Então, ela me explicou que é questão de memória celular mesmo. E de quando acontecia isso, automaticamente eu já, tipo, eu nem ficava só rígida, na hora assim eu falava, meu Deus, tô perdendo o neném, sabe? E daí ficava o corpo inteiro, né? E isso já, graças a Deus, eu não sinto mais, sabe? Tipo, tá passando, assim, mas realmente é um processo, né? E não adianta, não é do dia pra noite, né? Você tem o hábito de fazer massagem? Sim, não tinha antes, né? Agora que tô tendo, né? Não, mas a massagem, o toque, te ajuda muito nesse sentido de você ir se entregando, de você ir soltando, de você ir sentindo, e você pode ir fazendo dessensibilização no teu corpo. Você Uhum. pode testar texturas diferentes, por exemplo, vai passar um óleo, vai passar um creme, passa com uma luva, vai fazendo o teu corpo se tornar Sentir confiança, né? isso, receptivo para diferentes tipos de toque. E se aproxima através do teu marido através do toque físico. Beijo, carinho, abraço, para que você vá sentindo confiança e vá se entregando de novo. Porque essa entrega, essa permissão, essa confiança
principalmente durante o ato sexual, vai ser muito importante para você Exatamente. reconstruir a tua sexualidade nesse processo. Uhum. Obrigada. Maravilhoso, Jaque. Eu também tenho uma pergunta. Uhum. Na verdade, eu quero que saia de você o esclarecimento, que é a especialista nisso, sobre a energia dos chakras, né? É um assunto que a gente ainda vai abordar aqui com elas, que não foi falado especificamente, Jaque. Mas eu queria que você falasse sobre essa energia do trauma que está armazenada no corpo, no quadril, e qual é a relação energética e o porquê o movimento do corpo físico é tão importante para essa liberação, para ajudar a liberar essa rigidez, para ajudar a liberar essa energia. Eu só queria que você trouxesse assim a sua visão e a sua opinião sobre isso. Tá. E o porquê eu danço os dias da minha vida, rebolando muito. Isso é muito bom, isso ativa a energia sexual. Elas conhecem alguma coisa de chakras ou não? A maioria aqui é Teta Healer, né? Conhece basicamente, enfim, mas dentro do método Lotus a gente ainda não teve essa aula específica. Tá, Mas então temos, né, meninas? Ok, a energia dos chakras, vocês sabem, né? vamos partir de um ponto bem importante. Então, o nosso chakra sexual, que é o nosso primeiro chakra lá na base da nossa coluna, que é a da luz vermelha, ele é responsável pela nossa energia de vida. Todos nós chegamos aqui através da energia de vida. Todos nós, sem exceção, chegamos aqui através de um orgasmo, através do sexo, através da energia sexual. Energia sexual é a energia da vida. A junção do feminino, do masculino vai conceber uma nova vida. Não existe outra forma. Só que também é responsável pela culpa e pela vergonha. Ou seja, a culpa e a vergonha travam completamente a nossa energia de vida. E aonde é que está a base? Na base da coluna. O Tantra trabalha muito parecido o alinhamento dos chakras, só que, ao contrário do Teta, ele não expande na coroa, ele fica aqui. Então, ele faz só a serpente na coluna. Essa energia ela fica vibrando dentro do corpo. Só que o chakra básico, responsável pela energia de vida, também é responsável pela culpa e pela vergonha. E aí, se eu tenho culpa e eu tenho vergonha, como é que fica o meu corpo? Rígido, travado. Se eu libero, se eu rebolo, se eu solto essa energia sexual, eu expando, essa energia sobe, isso vem de baixo. Por isso que coisas que expandem os chakras básicos ali na base da coluna, dança do ventre, yoga, rebolar, mexer o quadril, é ativar essa energia sexual e vai soltar os traumas, por quê? Se você tem culpa, se você tem vergonha, você não consegue estar rebolando. E se você não vai, se você está rebolando, você está com energia de vida. Você entende por que destrava? Porque expande a energia de vida. Porque é ali que fica armazenado as memórias ancestrais, os traumas, mas ali também está o bloqueio do medo, da culpa e da vergonha. Porque é instinto primitivo. Instinto primitivo é instinto de sobrevivência. Tudo está na base da coluna. Tanto a coisa boa, que é a energia sexual, o prazer, a alegria de viver, quanto o medo, a castração, a vergonha. Então, fecha. Então, travou o quadril, trava a energia de viver. Soltou o quadril, expandiu, cresceu. E por que é que está relacionado com o dinheiro? Dinheiro é energia de vida. Se eu desbloqueio meus chakras básicos, eu desbloqueio a prosperidade. Por quê? Eu movimento energia de vida. Então, rebolar é o melhor caminho. Tanto que eu tenho, né, no meu Instagram, mas tenho muito aqui com elas, a Rebola e Segura o Pix. Porque quanto mais rebola, quanto mais movimenta esse corpo, né? Não necessariamente rebolar o quadril, enfim, e Não, não dançar é música senta, na senta, garrafa, não é senta, isso. desce, desce, desce. Não, É, não. mas é porque eu adoro, né? Então eu me aproveito dessa, né? Mas assim, é trazer a ideia de que quanto mais flexível esse corpo for, mais a tua mentalidade vai se tornar flexível. Quanto mais fluido for esse corpo, mais fluidez energética você vai ter. E o dinheiro é energia.
E o Fluidez. nosso corpo é energia, nós não somos só esse corpo físico, nós somos energia, todas elas já sabem isso aqui, mas não custa reforçar a ideia de que quanto mais rígida você for, menos o dinheiro vai chegar. Então a ideia de rebola e segura o Pix é real. E toda terça e quinta eu recebo o Pix depois da aula de dança, gente. É uma coisa incrível, é a coisa mais incrível. Então, é como nós manifestamos, né, já que essa energia. E só também para complementar sobre esse movimento que eu faço, é nítido as minhas colegas na aula de dança, as rígidas e as não rígidas. E é nítido no rosto das pessoas, sabe? Não é porque uma rebola mais, uma rebola menos, uma, né? Mas a vergonha que as mulheres têm de rebolar é uma coisa impressionante. É. E Mas, eu ó, duvido que transa bem. Não, e eu duvido que uma mulher dessa é transarina. Não, cara. não, A pessoa é um pau de dura. Aí a pessoa não faz. Aí eu escuto muito lá no Fit Dance o seguinte: ai, eu não vou fazer aula de dança porque eu sou muito dura. Senhora, daí que você tem que fazer. Ai, vou passar vergonha. Que se foda. É melhor passar vergonha com o Pix na conta do que ser pobre e ter vergonha, não é? Então, essa é a ideia que a gente tem que desmistificar, e é crença, né, Jaque? isso, Crença não, ancestral. eu falo, eu não, nunca imaginei, e as pessoas se pagam de muito bem resolvidas quando o assunto é sexualidade. Aham. Não são nem de perto, e só que eu fui vendo isso na prática, né? Nossa, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, me dava 50 tipos de arrepio, porque eu falava, eu fechei uma clínica, eu estava trabalhando, eu estava ganhando dinheiro, agora eu fui trabalhar com isso aqui, e todo mundo que eu converso não precisa disso, e agora o que que eu vou fazer na vida? É porque também existe um tabu em dizer que você não transa nada, né? Existe um tabu em dizer que você é ruim de transa, que, ai, sei lá, que você não sente orgasmo. Tem várias queixas atreladas à vida sexual feminina Sim, que, se a gente parar para pensar, o maior nível de prosperidade de uma mulher é o orgasmo, na minha opinião, é né? cocriação pura. E já que eu vou aproveitar você, que a gente tem alguns minutos ainda, já que elas estão tão quietinhas aqui, as transarinas estão sem nenhuma dúvida. Já sabem. Eu vou, eu vou aproveitar você. Cheguei a me esquecer a pergunta, cara. Olha, vocês Não, bloquearam a minha pergunta, é isso? não, então vamos recapitular. Então, sim, existe muito bloqueio, muito tabu. O corpo físico travado, ele é o radar disso, é o radar das emoções, da vergonha, da culpa. É só. Lembrei. Eu queria que você falasse para as meninas, Jaque, a importância da mulher também conhecer o próprio corpo, sexualmente falando, explicitamente falando sobre isso, o toque, a importância da mulher estar se tocando, conhecer o próprio corpo, porque muitas mulheres, até hoje, dentro da minha vida terapêutica, nesse nível de reprogramação mental, chegaram para mim sem saber se tiveram um orgasmo na vida até hoje. Que não teve. Então, nós, olha só que coisa. Nós mulheres podemos ter 12 tipos de orgasmos diferentes. Aí chega uma lá que fala: Nossa, mas eu nunca tive nenhum. Nossa, tem 12, eu nunca nem sei o que que é o quê. Mas sim, Já que sua louca, nós vamos ter que fazer um curso de Tantra com você. vamos fazer. Ó, vamos fazer. Nós, mulheres, podemos ter 12 tipos de orgasmos diferentes. E aí, o que que acontece? A gente reprime, a gente bloqueia. Nós temos um órgão unicamente para o nosso prazer. Nós somos os únicos seres que têm um órgão para o prazer. Então, as mulheres chegam e falam: Nossa, mas eu não sinto prazer na penetração. O foco do prazer feminino não é penetração, não é ali que mora a fonte do prazer. Então, o nosso corpo feminino, ele foi preparado para um parto normal, que é uma das piores dores que um ser humano pode suportar. Só que o nosso clitóris, ele tem de 8 a 10 mil terminações nervosas. Então, pense, o homem tem 4 mil terminações nervosas na glande, assim, que só que é só na cabeça, né? Nós mulheres temos de 8 a 10 mil terminações nervosas, ou seja, a nossa capacidade de sentir prazer no clitóris só é infinitamente maior do que a capacidade deles, só ali. E aí, desconsiderando as outras partes.
Mas o que acontece? Não estimula o corpo. O sexo para a mulher não começa na preliminar, começa num bom dia, na forma como ela é tratada. Não adianta achar que vai chegar à noite e vai sentir prazer, que vai enlouquecer e que, nossa, amor, tô aqui te esperando, cheia de fogo. Não vai, tá? E aí o que acontece? Não tem estímulo suficiente, não sente prazer o suficiente, foca na penetração, o marido dura 2 minutos, vira ali pro lado e tchau, dormiu. Que jeito que vai sentir prazer? Não vai sentir prazer. E aí, quanto menos prazer sente, menos libido vai sentir. Se eu tenho uma boa experiência, se eu tenho algo que eu vivo, que o meu corpo vibra, que o meu corpo sente, eu quero mais ou eu quero menos? Sentir prazer é uma forma de melhorar a libido. E essa história de que tá com a pele boa não é brincadeira. Você consegue ver o brilho no olhar de uma transarina. Ela tem um brilho no olhar diferente, ela tem a pele boa. Não é à toa que existe a expressão mal amada. A expressão mal amada, ela não é à toa. Aquela mulher amargurada, ressentida, é pura repressão de energia sexual. Então, nós temos um órgão única e exclusivamente para o nosso prazer. E quando a gente fala de masturbação, já dá um susto. Só que quando eu trago masturbação no sentido de autotoque, já muda completamente a vibe, já fica muito mais, ai, não, autotoque é de boa. Masturbação é pesado, é vulgar, é nojento, é sujo. Autotoque não, autotoque é sutil, mas muda completamente. Então, o que é que eu sugiro para as minhas alunas? Quinta-feira a gente tem o banho do merecimento. O que é o nosso banho do merecimento? É o meu dia do meu banho. Então, por exemplo, assim, problema todo mundo tem. A cabeça atordoada, cheia de problema, todo mundo tem. Quinta-feira é o dia do banho do merecimento, é o quê? É o teu banho sem pressa. Aquele dia você despacha as crianças, você desliga o celular, você vai fazer suas coisas, você entra no banheiro, você coloca uma musiquinha, diminui a luz e você vai conhecer o teu corpo. Então, o nosso corpo, ele tem várias formas diferentes de sentir prazer. A nossa pele, que é o nosso maior órgão, pode nos proporcionar várias formas de prazer. Então, tudo que está externo aqui, ó, tem a casca grossa, né? Mas o que está interno aqui, a parte interna dos braços, das pernas, o seio, a barriga, que está sempre super protegido, principalmente o seio está sempre dentro do sutiã, quando você toca, quando você percebe a diferença do toque, a diferença de pressão, o tipo de estímulo que você gosta, você vai conhecer a tua área genital. Não consigo sentir prazer na penetração. Não foca na penetração. O foco do prazer feminino é externo. Então, estimula, coloca. Eu tenho muita pele. Eu tenho pouca pele, mas é muito grande. É a tal da coisa que não é bonita e não vejo uma possibilidade de ser. Mas o que acontece? Se você vê isso de uma forma mais leve, mais natural, como uma parte do teu corpo que não é tão agressiva, se você pensar a tua mão e o teu genital, qual é o tamanho do tabu do genital e da mão? Só que se você, com o teu corpo, ainda faz essa super diferenciação, você está completamente desconectada do teu corpo. Você, no teu ambiente seguro, fechadinha lá no banheiro, você olha para o teu corpo, você sente alguma aversão, alguma vergonha, por mais que não seja a mais linda de todas, e que eu penso que não existe uma bonita, mas esse olhar de julgamento, de vergonha, de culpa, se ele existe, você precisa fazer as pazes com o teu corpo, fazer as pazes com o teu genital. Olhe de uma forma mais amorosa. É um portal para a vida. Olha de uma forma muito amorosa. Conhece. Começa com um toque sutil, passa um creme, passa um óleo, passa um sabonete, mas é o momento do teu banho.
É o momento de você conhecer o teu corpo. Não é se lavar e se secar, não. É eu no meu momento com o meu banho. E aí na região íntima eu vou fazer a mesma coisa. O tipo de toque que eu gosto, posso fazer movimentos circulares, posso fazer mais pressão, menos pressão, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, posso colocar o dedo. Então, logo na entrada do canal vaginal ali, 10 centímetros, a gente tem o ponto G. Introduz o dedo e puxa, sente, conhece o teu corpo, conhece a parte externa, estimula o clitóris, diferentes tipos de pressão, diferentes tipos de estímulo, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, movimento circular. Já que não consigo ter orgasmo, como é que eu faço? Conhece o teu corpo, quando você achar um ponto que tá bom, intensifica e vai explorando até você conseguir. Mas precisa fazer as pazes com o teu corpo. Já que não conheço, não sei como, faz esse mesmo movimento sem ser no banho. Deita na cama e vai se tocando. Toca o teu corpo, toca a parte interna das coxas, a parte interna dos braços, o seio, o pescoço. Pega a mãozinha aqui, ó. Passa a mão no rosto assim, ó. É grosseiro, né? É um toque mais grosso, mais pesado. Vira a mão ao contrário e passa assim. Percebe a diferença da delicadeza, do toque, do carinho? É isso que você precisa encontrar no teu corpo. Os diferentes tipos de toque, os diferentes tipos de pressão, os diferentes tipos de movimento. Lembra, ninguém se torna apaixonante para o outro sem realizar a sua autoconquista. E se você não conhece o teu corpo, se você não entende o teu ápice de prazer, como é que você acha que é o outro que vai resolver? Então, como é que a maioria das pessoas tem um aprendizado sobre sexo? Ou fazendo através de filme pornô. A sensibilidade dos homens é só na glande muito menor do que a nossa. Homem, na grande maioria das vezes, não sabe o que está fazendo. É difícil um homem que sabe o tipo de toque, o tipo de pressão e que acerta. Eles não têm um parâmetro de força para ele. Geralmente, quando um homem vai tocar uma mulher, ele vai fazer o que é bom para ele ou o que ele aprendeu, e aí chega na mulher, a sensibilidade é completamente diferente, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo é desconfortável, mas eu não falo porque eu tenho vergonha. Mas se você sabe onde diminuir, você sabe onde aumentar, você sabe como conduzir. E o que é que um homem quer? O que é que enlouquece um homem? Saber que a mulher quer estar com ele, que ela deseja ele. Só que como é que eu vou ter esse fogo, esse desejo pelo outro, se eu tenho medo que o outro me encoste e me machuque? Se eu estou completamente travada e completamente bloqueada com o meu corpo? Então, o caminho sempre é por você. Conhecer o teu corpo, conhecer o tipo de toque, conhecer o tipo de pressão. Faça um teste. Vai tomar um banho, coloca uma musiquinha e vai explorando o teu corpo com naturalidade. Começa pelo rosto, vai descendo até chegar no genital. E aí, quando chega no genital, você vai vendo. E quando você faz esse movimento intuitivo do corpo como um todo, você para de fazer essa diferenciação. Aí se torna mais leve, se torna mais natural. Mas é impossível ser a transarina se não conhece o próprio corpo, se não consegue descobrir o teu próprio ponto de prazer. É importante conhecer o corpo. Ah, mas não pode, porque é pecado, porque é errado, porque é sujo. Pensa como um autotoque. Assim como está tocando outras partes do teu corpo, conhece o teu corpo, inclusive conhece o teu genital. Muito bom, Jaque. Tá todo mundo assim, né? Tipo, ai, que delícia. Muito bom, muito bom.
Vamos sair daí e tomar um banho, né, galera? Não faz aí, não, velho. A galera vai sair da live, vai tomar um banho, tudo certo. Bem perfumosa, bem cheirosa. É, mas A as gente mulheres. já vai combinar. Não, a gente já vai combinar um dia aqui do banho premium. Vamos adotar a ideia da Jaque, eu amei, achei maravilhosa. A gente já tem a ideia do banho premium, mas a gente não tem um dia certo, né? Então a gente É, vai adotar um dia e vamos lançar o desafio do banho. ó, eu tenho a quinta, que é o banho do merecimento, e a sexta, que é o hoje tem. Sexta é dia de sentir prazer. Ai, que delícia. Eu tenho os Gente, dois. eu vou. Não, vou abrir pra vocês, porque aqui a gente tá num lugar seguro. Sim, vocês não vão contar isso pra ninguém, né? Mas o dia do meu banho premium não tem um Não, dia só tá certo. gravando no YouTube, né? Tá tudo certo, né? Só eu tenho o link, obrigada. É, eu não tenho um dia certo do banho do merecimento que eu chamo de banho premium. Mas toda vez que dá, vai lá e faz. Mas aí, gente, eu levo uma taça de vinho pra dentro do banheiro. A Giane tá aqui agora, então você pode dar ideia, né, Giane? Eu levo uma taça de vinho pra dentro do banheiro. Eu deixo tudo apagado, a casa fica silêncio total, só minha musiquinha. Eu tenho uma playlist para o banho premium. Coloco a minha playlist tocar, vou tomar meu vinho à luz de vela. Esse é o meu banho. Aí eu uso o sabonete que eu mais gosto. Sempre tem a coisa que eu mais gosto ali. Gente, sensacional, sério. Mas você sabe Recomendo. que é muito interessante deixar um dia fixo para isso, porque Pois é, porque aí a gente cria um compromisso, a né? gente cria um compromisso e essa semana não deu, semana que vem não deu. Aí E aí nunca dá, né? você nunca vai. Você se descabela e nunca vai. Bem isso. O Rafa me ama, querido. E sim, ele fica pra fora, obviamente. Mas ele não mia, porque a gente já conversa sobre esse momento, assim, ó, vai na tua que me deixa em paz. Não, que hoje é papo de mulheres aqui hoje. Ai, que delícia. Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem já, que senão a gente já vai encerrar para liberar ela também. Perguntem, aproveitem esse Perguntem, ser. aproveitem, vamos. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no chat. Vamos, mais uma só para a gente encerrar, quem se prontifica. Nossa, elas estão aí, ó, estão se fazendo, estão se fazendo. Fala, Lu, abre o áudio e manda. Então, eu não tenho. Eu consegui, assim, pegar. Eu anotei muita coisa, mas assim, ó, se tem uma pessoa que faz bom uso desse caderninho aqui da imersão, sou eu, sabe? E não é tanto uma dúvida, mas eu fiquei muito curiosa sobre o fato do chakra ali, o que ser o mesmo do, né? Tudo ter a culpa. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa envergonhada. Na verdade, eu não tenho nada de vergonha, mas eu tenho muita culpa. Eu sou uma pessoa que sente culpa por tudo. Tô descansando, tô me sentindo culpada. Tô não sei o que, tô culpada. É horrível. Não é à toa que eu tô aqui, sabe? É pra tentar matar isso daí. E eu fiquei muito curiosa, assim, de ter, sabe, tanto vínculo com isso. É uma coisa que eu com certeza vou prestar muita atenção. A culpa é o medo de perder amor. Quanto de esforço você tinha que fazer para ser amada? Se você perde o amor, se você erra, qual é o tamanho da culpa que você sente? Voltando na aula, a validação, o medo de perder amor, você ainda é a menina lá esperando o caderninho lá, a estrelinha no canto do caderno. Você está lá só buscando validação. E se você está culpada, é o medo de perder amor, é o medo de não receber a estrelinha, chegar em casa e falar: mãe, hoje a prof não me deu a estrelinha. A culpa é medo de perder amor. Quem eu desagrado? Quem eu tenho medo de perder amor? A culpa faz você querer ser uma pessoa que você não é, faz você querer se encaixar, mas você só está querendo perder o medo de ser amor, de perder amor. Só que você não precisa mais do estrelinha no cantinho do teu caderno. Você já pode falar: mãe, eu cresci, agora eu posso errar. Agora, se eu errar, eu assumo a culpa, eu assumo a responsabilidade. Agora, se eu errar, quem vai dar conta sou eu. Eu não preciso mais da palestrinha, não preciso mais do sermãozinho. Se eu errar, quem vai lidar com a consequência sou eu.
Se você pensa que se você errar, a consequência vai ser tua, quem vai assumir? E você não precisa de palestrinha de ninguém. Como fica a culpa? A culpa é medo de perder amor. Se você errar, você não vai perder amor. Ou se você errar, você vai assumir a consequência. Já que tem uma pergunta no chat. Fala sobre os 12 tipos de orgasmos da mulher. Rapidamente, fala pra nós aí. Ah, não vou lembrar de todos de cabeça, mas o que a gente tem de orgasmo? A gente tem orgasmo ponto U, que é o orgasmo de squirt, que é aquele que é esguicho, que tem gente que acha que é xixi, não é xixi. Tem um orgasmo que é o... Ah, peraí. Pera, que eu vou achar meu definitivo aqui. Então, isso aqui é um clitóris, ó. Isso aqui tudo é um clitóris. Essa é a pontinha aqui que a gente consegue sentir. Essa é a pontinha que a gente estimula. Só que o clitóris, ele não é só essa pontinha aqui. Ele tem os dois bracinhos e ele tem os dois bulbos aqui. Ele é tudo isso. Ele tem mais de 8.000 terminações nervosas. Então, aqui é a uretra, que é por onde sai o nosso xixi. Aqui é a entrada do canal vaginal, que é onde vai ter penetração. Então, o foco do prazer feminino, ele não está aqui, ele está na parte externa. Então, primeiro tipo de orgasmo que a gente pode ter, orgasmo através da estimulação de clitóris. Então, quando você for tomar teu banho premium lá, o banho do merecimento, é essa região aqui que você tem que estimular. Tudo aqui tem terminações nervosas, tudo aqui você sente prazer. Mas os nossos orgasmos mais intensos e mais profundos sempre vão ser através da estimulação de clitóris. Então, um foco principal na vida, estimulação de clitóris. É aqui a fonte do teu prazer, é aqui que você precisa estimular. Então, quando nós mulheres estamos em estado de excitação, o clitóris ele vai ficar rígido, ele vai ficar ereto, assim como um pênis, quando a região está estimulada, vai ter sangue aqui, vai sentir prazer. Quando acontece de ter enfraquecimento dessa musculatura, não vai ter sangue, não vai ficar rígido, não vai ficar ereto, não vai sentir prazer, não vai estimular as glândulas de lubrificação ali dentro, não vai ter prazer na penetração. Então, um tipo de orgasmo que a gente pode ter, clitóris, estimulação de ponto G, orgasmo combinado, estimula ponto G e estimula clitóris ao mesmo tempo, aqui deu 3. Estimulação de ponto U, que é o skirt, que é aqui a estimulação do ponto da uretra. Vai sair um jato, mas não é xixi. O que acontece? A uretra está no meio de todas essas terminações nervosas aqui. Então, estimulando aqui, a gente pode ter um outro tipo de orgasmo. Aí a gente tem orgasmos de estimulação de cérvix, que é lá dentro, no ponto C. Então, tem orgasmo ponto U, ponto G, ponto C, ponto A, que é dentro também. Tem orgasmo de estimulação anal, tem orgasmo de estimulação mamária, tem orgasmo de resposta SRE, que é o orgasmo do Tantra, que é a resposta sexual expandida, que é uma experiência extracorpórea, porque a gente faz o alinhamento dos chakras, a gente faz a estimulação do corpo e a gente sente isso no corpo. Então, o Tantra, como eu falei, às vezes as pessoas acham que é só a massagem, mas tem uma filosofia muito bonita que é a conexão profunda entre o casal e buscar o prazer além do genital. Por isso que tem várias formas de sentir prazer, porque explora o corpo como um todo. O foco do Tantra não está aqui na penetração. O que é que a gente aprende como sexo? Que o prazer está aqui. E quem é que sente prazer aqui? Sendo que não tem preliminar direito, não está estimulado direito, não está lubrificado direito, o marido não se empenha, vai lá e 2 minutos, acabou. É muito difícil sentir prazer dessa forma. E aí, consequentemente, a libido vai lá embaixo. Só que quanto mais prazer você sente, mais libido você vai ter
mais vontade você vai sentir. Então, o foco é sim explorar o teu corpo, explorar o corpo como um todo. Coloque em prática de novo o banho do merecimento. Vai lá, conhece o teu corpo, aprende o tipo de toque, o tipo de pressão, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e vai sentindo no teu corpo. O sentir no corpo é o que faz toda a diferença. E tem muito a ver com crença, né? A Luli colocou aqui no chat. A gente é programado para isso, mas isso não é uma programação nossa da nossa geração só. Se a gente pensar nas nossas avós, gente, quem é que sente orgasmo com 15 filhos? Ficava grávida, Nem sabia né? que era o quê. Mas você Nem sabe que sabia. eu tenho uma amiga, eu acho que ela é uns 10 anos mais velha que eu. Bom, ela não tem 50. E ela fala que a mãe dela, quando engravidou dela, a mãe dela não sabia que estava grávida. Diz que o parente lá viu e falou: você tem que ir no médico para ver desse nenê aí. Mas que nenê? Esse que está dentro da tua barriga. Ou seja, a mãe dela deve ter uns 60 e poucos, 70, se tiver muito. E nem sabia como que engravidou. Então, o É prazer, ele é absurdo, algo né? muito, muito recente. E hoje a gente confunde muito a questão de liberdade sexual, libertinagem, com prazer de verdade, com autoconhecimento em relação ao corpo. Então, uma coisa que o Tantra traz é não a hipererotização, a hipersexualização, mas tudo baseado no respeito, na amorosidade e nos limites. Até onde eu consigo ir? Até quando é um limite saudável para o nosso corpo? E voltando a falar de limites, né? Tudo aquilo que eu faço que ultrapassa os meus limites, o meu corpo físico entende como uma forma de abuso. Então, os nossos autoabusos, eles precisam ser observados. O que são os nossos autoabusos? Quando eu faço coisas que eu não queria fazer para não desagradar, quando eu digo que sim, querendo dizer que não, quando eu tenho relação sem ter vontade, porque o meu marido pediu já a semana inteira e eu falei que não, e hoje eu vou ter para ele parar de encher meu saco, isso é um abuso consentido. O teu corpo não entende o consentimento, mas o teu corpo se torna rígido, travado, principalmente quando em algum nível tem alguma memória de abuso, você vai levando, mas vai chegar um momento em que o teu corpo vai travar. Então, tudo é sobre o corpo físico. Cuidar do corpo físico é muito mais sério do que a gente imagina. Tá tudo no corpo físico. E prazer Tá tudo é ligado, né, Jaque? prazer E eu sempre falo que o sexo é mental também, né? é o nosso órgão sexual é a mente, não adianta. Totalmente, né? O sexo, ele é mental, é intencional, é tudo. Começa na cabeça, Começa né? na cabeça e começa Muito na antes do cabeça. órgão em si ser estimulado, é aqui que a gente tem que estimular. Começa na cabeça, começa nas crenças, começa na vergonha, começa no É. tabu. Quando eu falo para vocês que eu nunca imaginei que isso era um tabu tão grande, gente, não é brincadeira. Eu ficava de cabelo em pé. Muitas e muitas vezes eu chorava e me descabelava e falava: o que que eu fui fazer? Para que que eu fui mexer com isso? Por que que eu não fiquei quieta? Porque Aham. é É difícil, denso, né? É é denso. difícil. Eu já atendi mulheres, para vocês terem uma ideia, assim, de experiência em consultório, de mulher que transava pensando no pai e na mãe. Que tinha Mas como vergonha. assim? Como assim pensando no pai e na mãe? Meu Deus, se eles souberem o que eu tô fazendo, se eles imaginarem que eu tô aqui, ó, gemendo, gritando, se eles souberem o que acontece, eles vão me excluir, eles vão me, enfim, qualquer outra coisa que seja, não vão mais me dar amor, né? Sabe Gente, vocês têm noção do que é uma mulher transar pensando no pai e na mãe? que Lembrando que não é pra fazer, que não é pra não sei o quê, porque isso é Sabe pecado. uma que eu vi uma vez que até que era tudo bem. E isso geralmente acontece quando a mulher se torna mãe, né? Quando o filho nasceu, o corpo agora é do filho e a mulher morreu. Agora, se virou mãe, a mulher não, mulher que sente prazer, mulher, não, isso aí não existe mais. Mas uma que me chamou muita atenção uma vez era que o pai morreu, e daí agora o pai morreu, ele vai, o espírito dele tá aqui no quarto enquanto eu tô transando com meu marido. Ele tá Vai vendo. me ver transando, cara.
Eu também já atendi uma pessoa assim. E uma outra que eu lembrei agora que você falou foi do anjo da guarda. Ela falou assim: Dai, pelo amor de Deus, eu descobri agora com você no Teta que o anjo da guarda tá o tempo todo, né, no campo, não sei o quê. Então, quer dizer, quando eu tomo banho, converso com o meu anjo da guarda no banho, ele tá me vendo pelado. Eu falei: Ai, gente, volta. Volta mais um nível de crença. Volta, volta, Mas volta. o que que acontece? Porque é que é isso que a terapia tântrica traz também, o sexo como uma conexão com o divino. Então, se todos nós chegamos aqui através da energia sexual, através do sexo, sexo é uma coisa de Deus. Só que de onde é que vem essa crença de que eu não posso? Que é contra Deus? É crença religiosa, que o sexo me afasta de Deus. A terapia tântrica não. Ela aproxima. Eu vejo isso como uma expansão da minha vida, como uma conexão com o meu divino pessoal. Se sexo traz vida, Deus está presente na hora de uma fecundação, na hora de uma concepção de uma vida, está presente ou não está? Como é que Deus não vai estar presente na hora do sexo? Claro que vai estar, só que é a crença religiosa que bloqueia e acha que sexo afasta de Deus. Sexo aproxima de Deus, é diferente o caminho. Só que aí vai explicar isso para o mundo inteiro, que aprende É, o né, gente? contrário. É um tanto quanto desafiador explicar pra gente que já tá nesse nível de consciência, né? Então é um assunto realmente que tem um tabu muito grande, é muito velado. E também a ideia de que o sexo é só para gerar filhos. Você não nasceu para sentir prazer no sexo, você nasceu para gerar filhos para o mundo. Então, se para gerar filho eu tenho que transar, é só para isso que serve. Isso Então, também bloqueia muito, né? Muito, muito, muito. tem escalas, né, de evolução sexual. A gente tem, sim, o sexo para reprodução, a gente tem o sexo carnal, mas a gente tem um sexo mais espiritualizado, que é a conexão com o corpo, a conexão com o divino, essa profundidade maior. Só que é claro que o casal tem que estar em sintonia. E aí, quando a gente fala de terapia tântrica, a gente não busca o orgasmo, a gente busca o hiperorgasmo. O que é o hiperorgasmo? É expandir esses sentidos, elevar a potência máxima para quando você tenha essa sensação, você desperte todas essas sensações no teu corpo. Só que para chegar lá tem uma preparação, tem uma respiração, tem todo um caminho. Isso não surge do nada. Mas sim, a maioria da educação sexual das pessoas é baseada na pornografia. O que é uma pena, né? Infelizmente. Mas tudo bem, a gente tá aqui para saber, para ver e nunca mais desver e trabalhar, né? Nosso corpo, a nossa mente, tudo junto ao mesmo tempo. E prosperar mais, né, galera? Mulher que goza faz É mais dinheiro. verdade. Fala, Fala, Camila. Camila. Gente, esse assunto rende muito negócio nas cabeças, né? Nós vamos ficar aqui até amanhã com a Jaque. Quando eu ergui a mão, a Jaque começou a falar das mães, e era isso que eu ia falar aqui. Ia falar duas coisas. Ia falar que no sistema familiar do meu esposo, a minha sogra casou grávida. Então, até hoje a gente dá umas tiradas de sarro nela, porque ela vem dessa crença que, meu Deus, olha o que que eu fui fazer, engravidei, né? A gente já tem outra visão, que é isso, é ter prazer, buscar ter prazer, né? E a relação se firma melhor quando a gente transa mais. Não adianta dizer que não, porque é assim, tá? Quando a gente tá mal-humorado, estressado e a gente não transa, tudo fica ruim, né? Antes o Ricardo foi jogar bola, eu falei pra ele: hoje de noite tem, né? Porque eu tava falando que hoje a aula era sobre isso, né? Tava zoando ele. Mas a questão de filho, aqui, não sei, acho que tem umas coisas que não são mães, né? Mas uma coisa que eu, Camila, fiz quando o Matheus nasceu, ele ficou no nosso quarto até 6 meses, depois outro quartinho. Tchau, Matheus. E eu fui muito criticada pela minha família, extremamente. Mãe, sogra, porque, meu Deus, tira. Gente, eu precisava daquilo, eu precisava voltar a ter o quarto para mim, para o meu marido. Eu sou mãe da mesma forma. E uma questão que eu ouvi na tua aula essa semana, Dai, que foi da aula bônus, que uma mãezinha colocou lá da criança que estava dormindo com eles. Cara, se tu não quer transar com teu marido, fala não. Não joga a criança no meio. E uma coisa, assim, pode ser crença minha, mas eu nunca consegui transar com o Matheus no mesmo ambiente. Não sei, eu tinha essa. Graças a Deus você nunca fez isso, pelo amor do Senhor.
É porque a Vocês me criança. falar que transam com a criança no mesmo ambiente, dor. Aí a criança Não, dormindo. Cure vocês. A criança pior nunca tá que dormindo. eu nunca consegui. Eu sempre falava pro Ricardo, gente, não. Se ele tá no quarto, a gente vai no outro. Enfim, eu sempre fui disso, sabe? Porque tu tá numa energia diferente deles, né? E Sim. pra eles, se eles chegar a ver, o que que eles vão pensar? Meu pai tá machucando, não sei, né? Entra aí 1.200 questões, né? Enfim, eu sou, né, fiz isso. Então, acho que fica uma dica para essas novas futuras mamães: tirem seus filhos do quarto, tenham o quarto de volta, porque é um lugar nosso, assim, da E nossa intimidade. não é só a criança no quarto, mas é a mulher de volta. A mulher não pode morrer. A, É, essa, o casal, né? essa desconexão da mulher, ela é muito comum. Tipo, eu sou mãe agora, eu assumo o papel de mãe em tempo integral, inclusive de mãe do marido. Aí eu me torno aquela chata que o marido não consegue nem estar perto e cada vez vai criando um afastamento maior entre o casal. E aí fala, depois que tive filho, meu casamento ficou ruim. Claro, perdeu É. completamente, a mulher perdeu a intimidade do casal, o filho está o tempo inteiro junto, tirou com 6 meses. Tem gente que tem criança que não tira nunca mais. E isso Sim, sim. influencia. E não adianta. Se o casal não está bem, não tem filho que dê conta de sustentar. Hum, Aí sim, não é que filho atrapalha. Mas se o filho for colocado entre o casal não vai sustentar. E claro que não é a vida sexual do casal que morre, é o casal que morre. Cada um vai para um lado, realmente afasta. Então, o espaço de cada um precisa ser preservado. A mulher precisa ter o tempo dela, precisa ter amigo, precisa ter uma vida. Todo mundo precisa de uma vida. Lembra, é você o foco da tua vida, é você no centro da tua vida. Não vai ficar lá igual a minha cliente que ela falou: meu marido, se eu morrer, meu marido daqui a um ano arruma outro. E arruma, arruma mesmo. Então a mulher não pode morrer. E não, eu tô velha, eu não tenho mais idade. Mas até o último suspiro tá lá. Então, a mulher precisa ser preservada, a identidade da mulher. A mãe não pode vir e engolir a mulher, senão o negócio desanda. É aqui, ó, a Jamila colocou que Muito real. Olha o que a Jamila colocou, né? Muito forte isso, né, gente? Meu e Deus. é muito mais comum do que se possa imaginar. Sim. E é de se fazer pensar, né? Às vezes o casal tá lá fazendo mil coisas e não sei o quê, e esquece do básico do feijão com arroz, que é a qualidade de dormir, nem que seja junto, né? Não vamos nem entrar na parte do sexual da coisa, mas só o fato de você estar lá desconectado já é o Não, suficiente, né? a parte sexual no casamento ela é fundamental. É o que vai diferenciar o tipo de relacionamento é o sexo. A gente não Hum, tem sexo com pai, com mãe, a gente não tem sexo com filho, com amigo. Irmão, O que né? diferencia o relacionamento de casal, o casamento dos outros tipos de relação é o sexo. E se não tem sexo, não se tem um casamento. Já começa por aí. E se no casamento não morreu, é questão de tempo. Verdades duras de se engolir numa segunda-feira à noite, não é mesmo, senhora? Bah! Essa foi, né? Que aula maravilhosa. Já que vou te liberar. Olha, já passamos, já estouramos o tempo, assim, mas quero te agradecer do fundo do meu coração por essa aula maravilhosa. Um tema que precisa ser abordado e com certeza vai ser abordado mais vezes aqui, tá? A gente vai trazer, ter certeza, aceitar meu convite aí de te trazer para trazer outros assuntos, porque são muitas camadas de um mesmo assunto. Não, eu começo Então, a apontar e nunca mais. não, se deixar, a gente vai até amanhã, né? Fala para as meninas como que a gente faz para procurar você, porque eu sei que você dá mentoria, eu sei que você tem aí os seus cursos também, já que fala para elas como que a gente te acha. Então, me contem, não sei como é que vocês fazem presencial, não sei se se é um presencial por mentoria, mas a gente pode combinar um extra, um bônus no presencial. Eu não sei, eu vi que você fez alguma coisa em Doisinhos no hotel. Fizemos. A gente tem a imersão das Lotus já aqui, mas aí é um outro tipo de evento. A gente poderia marcar um evento só para isso. O que que vocês acham, meninas? É para isso, é. Né? A gente poderia marcar um evento presencial só para trabalhar a energia. O que que vocês acham? Legal? Para vocês sentirem no corpo tudo isso. O Isso. toque faz toda a diferença.
Eu estou em Dois Vizinhos hoje, agora faz tempo que eu estou aqui, deve fazer um mês e pouco que eu estou aqui, porque eu nunca fico aqui. Mas a gente pode combinar sim, a gente pode combinar um dia, uma tarde, e para sentir isso no corpo. A gente faz um grupo exclusivo de vocês, daquilo que vocês Ah, querem que legal, saber, olha que aí. vocês querem direcionar, me coloco à disposição. Sim, também trabalho com mentorias. Meu Instagram, deixa eu escrever aqui, Escreve aí, Uhum. escreve aí teu arroba para as meninas, sigam a Jaque lá para entender desses assuntos que são muito legais. Gente, eu adoro. Nós ia ficar aqui até semana que vem. É muito legal, muito importante. Então, assim, ó, aproveitem. Para fazer. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar mais, sim, eu trabalho com mentoria em grupo, trabalho com mentoria individual. Quem quiser conhecer, se alguém ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem. Dai, se alguém precisar, pode disponibilizar meu contato. Olha, não sei se é comum, mas para mim é a minha área, então para mim chega muito mulheres com questões de abuso, com dificuldade na sexualidade. Não, quem passou por uma situação assim, não quis abrir no grupo, pode me chamar no privado, pode. Conhece alguém que passou por isso, encaminha, me chama, eu dou uma orientação. Eu não fecho acompanhamento, vem e fechamos o acompanhamento. Não, a gente faz uma chamada, eu explico como funciona. Então a gente trabalha alinhado. Agradeço muito o convite, amei estar aqui com vocês. Vamos combinar um encontro presencial, um próximo em grupo, a gente direciona porque vocês querem aprender, a gente aprende a usar produto, a gente aprende Delícia! a fazer uma Bora! menina. Bora melhorar e aumentar essa prosperidade, subir de nível sexual também, né? Maravilhoso. Obrigada, viu, Jaque? Obrigada, um beijo, uma ótima semana. Beijo. Vocês vão lá, acompanhem. Se Fique precisarem, com Deus. um beijo. Beijo, tchau. Meninas, vocês ficam aqui comigo.